Fala turma! No vídeo de hoje eu vou corrigir com vocês as questões de matemática do nosso simulado para o cargo Soldado PM de Segunda Classe, edital 2021 da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Confira na descrição do vídeo o nosso e-book de matemática da VUNESP do ano de 2020. São mais de 300 questões corrigidas e comentadas em vídeo para você aproveitar. Temos também a lista em PDF com as 15 questões que eu vou resolver aqui. E se você ainda não resolveu o simulado, resolva pelo link na descrição, resolva online. É isso aí, show de bola! Vamos começar. A primeira questão ela é sobre média aritmética. VUNESP 2020. No início do ano letivo anterior, a média das idades dos 20 alunos de uma turma era de 7,8 anos. Passado o mês, mais alguns alunos foram matriculados nessa turma, sendo 3 alunos com idades de 7 anos e 2 alunos com idades de 8 anos. Se, no período em questão, nenhum dos 20 alunos inicialmente matriculados fez aniversário, então é correto afirmar que, após a matrícula dos 5 alunos, a média de idade dos 20 alunos daquela turma passou a ser de... Muito bem, então ele quer a média após ter entrado aqueles 5 alunos. Então nós vamos ter ao final 25 alunos no total. Então, com 25 alunos, qual é essa nova média? Então você já sabe que a média que eu indico com x em uma barra nada mais é que a soma das medidas dividido pelo número de medidas. Então, no início, eu vou colocar um i aqui de início, a média no início, a gente tinha 7,8 anos. Se no início tínhamos 20 alunos, então eu vou ter que pegar a soma inicial, certo? SI, e dividir por 20. São 20 idades e isso vai resultar em 7,8. Multiplicando cruzado, a soma inicial, nós vamos ter 20 vezes 7,8. 20 vezes 7,8, aquele zero eu desloco uma casa para a direita, ficou 78 vezes 2, 140 com 16, 156. Muito bem. Então agora nós temos que a média após entrarem aqueles 5 alunos, então agora nós vamos ter, ao invés de 20 idades, nós vamos ter 25 idades, ou seja, 25 medidas. A soma inicial nós já tínhamos ali feito, que é 156, então 156 direto aqui, mais... Eu tenho que contar 3 alunos com 7 anos, então eu faço 7 mais 7 mais 7, ou 3 vezes 7, que é 21. Se você quiser colocar 3 vezes 7 separado, mas eu vou já colocar aqui 21, certo? 3 vezes 7, 21. Depois, 2 alunos com idades de 8 anos. Então, 2 alunos com 8 anos, 8 com 8, ou então 2 vezes 8, que é 16. Então, agora é só fazer a soma e dividir por 25. Então, muito bem. 6 com 1, 7, com 6 nós vamos ter 13, vai 1. 1 com 1, 2, com 2, 4, com 5, 9. Então, tem 1 ali ainda, sobre 25. Então, vamos dividir aqui 193 por 25. 8 vezes 25 dá 200. Então, 7 vezes 25, 200 menos 25, 175. Diminuindo, nós vamos ter 13 menos 5, nós vamos ter 8. 18 menos 17, 1. Colocamos um zero e uma vírgula. Quantas vezes o 25 cabe em 180? 7 vezes 25 dá 175. O resto é 5. Colocamos um zero, 50 por 25 dá 2. 2 vezes 25, 50 e terminamos aqui. Então, a nova média é 7,72.
Alternativa A, de amor. A próxima questão é sobre equação do primeiro grau, um dos conteúdos mais cobrados pela VUNESP, e muita gente tem dificuldade em equacionar o problema. Então eu recomendo que você extraia os dados antes de tentar montar a equação. Olha só como eu vou resolver a questão. Vamos lá. Carmen foi a uma loja e comprou 2 camisetas de mesmo valor, uma blusa e uma calça. Cada camiseta custou a metade do valor da blusa e a blusa custou R$ 40 a menos do que a calça. Se Carmen não tivesse comprado a calça, teria pago R$ 160 pela compra dos outros itens. O valor pago pela calça foi. Muito bem. Então, eu vou dizer que o valor pago pela camiseta, eu vou simplesmente chamar de camiseta. Camiseta. Vamos anotar também o valor da blusa e, por último, da calça. Muito cuidado, porque quem a gente vai chamar de X, a gente deve fazer uma escolha inteligente aqui. Olha só, cada camiseta custou a metade do valor da blusa e a blusa custou R$ 40 a menos do que a calça. Então, o melhor é chamar aqui de X o valor da calça, certo? Porque ela não depende dos outros valores, né? Então, a blusa está dependendo do valor da calça e a camiseta está dependendo do valor da blusa. Então, vamos completar as demais aqui. Então, nós temos, e a blusa custou R$ 40 a menos do que a calça. Então, ela custou R$ 40 a menos do que a calça. Se a calça custou X, a blusa custou X menos 40, certo? E cada camiseta custou a metade do valor da blusa. Então, se a blusa custou X menos 40, cada camiseta custou a metade disso. A metade de alguma coisa é aquela coisa dividido por 2, certo? Então é X menos 40 sobre 2. Cuidado porque o 2 divide o X e o 40. Então você não pode escrever X menos 20 simplesmente porque o 2 aqui ele divide os dois termos da subtração. Então, muito bem. Então agora nós vamos ter o seguinte. Se Carmen não tivesse comprado a calça, então se ela não tivesse comprado a calça, vamos eliminar a calça, ela teria pago R$ 160 pela compra dos outros itens. Então, comprando 2 camisetas e uma blusa, ela teria pago R$ 160, certo? Então, 2 camisetas, então 2 vezes o valor de uma camiseta X menos 40 sobre 2. Você até poderia colocar os parênteses ali, mas não há necessidade, porque na forma fracionária assim está correto, certo? Então, nós temos 2 camisetas e uma blusa, então mais uma blusa. A blusa custava X menos 40. Ela teria pago R$ 160, então temos que igualar isso a 160. Ele quer o valor pago pela calça, então simplesmente o X em nossa equação nós já vamos encontrar. Muito bem, resolvendo agora a equação, o 2 eu posso já simplificar com aquele 2 do denominador, certo? Então temos x menos 40 mais x menos 40, x com x, 2x, menos 40 menos 40 é menos 80, que é igual a 160. Menos 80 se está subtraindo, 80 vai passar somando. Então, mais 80. Então, 2x é igual a 160 mais 80, nós vamos ter 240. 2 está multiplicando, passa dividindo. 240 dividido por 2, nós vamos ter 120. Então, a alternativa correta, R$ 120 A, de amor. Ele quer o valor pago pela calça, que é o X, que é 120. Já encontramos aqui. A seguinte questão é sobre relação entre grandezas. A VUNESP mistura o conteúdo de equação ou porcentagem com tabelas ou gráficos. Vamos lá. Um projeto interdisciplinar contou com a participação de alunos das turmas A, B, C e D de uma mesma série. O gráfico apresenta algumas informações sobre o número de alunos que participaram do projeto. Sabendo que
em relação ao número total de alunos que participaram do projeto, os alunos participantes da turma C correspondem a 15%, é correto concluir que os alunos participantes da turma D correspondem a... Muito bem, então ele disse que da turma C correspondem a 15%, então vamos lá na turma C. Então isso aqui representa para a gente 15%. Eu posso até anotar isso aqui, né? 3 alunos representam para a gente 15%. Então, como eu tenho agora 3, 4, 5, 3, 4, 7 com 5, 12, se eu descobrir qual é a porcentagem que 12 representa para a gente aqui, eu descubro quanto está faltando de 100%, que seria nosso setor completo ali. Então, bem simples, né? Posso até fazer de cabeça isso aqui, ó, de 3 para chegar em 15 eu multiplico por 5, então 12 vezes 5, isso aqui vai dar 60%. Mas se você prefere efetuar a regra de 3, sem problema nenhum. Representa x%, multiplicando cruzado, 3x é igual a 12 vezes 15. Então, 3 está multiplicando, passou dividindo. Então, ficou dividido por 3. 15 por 3 dá 5 simplificando, 12 é 5, 60. Então, nós temos 60%. Tudo aqui para a gente representa 60% agora, certo? Então, todos os 3 aqui destacados, 60%. Então, está faltando 40%, obviamente, para fechar 100%. Alternativa E de exata, só fazer 100% menos 60%, complementar 40%. Seguindo com o nosso simulado, temos uma questão sobre um assunto bem fácil, regra de 3 simples. VUNESP 2020. 3 funcionários, todos de mesma eficiência, digitalizaram os arquivos de um escritório em 4 horas e 10 minutos. Com apenas 2 desses funcionários, o tempo necessário para digitalizar os mesmos arquivos teria sido de... Muito bem, questão envolvendo regra de 3 simples, vamos anotar os dados. Temos 3 funcionários, digitalizaram os arquivos de um escritório em 4 horas e 10 minutos. Como eu devo escolher uma unidade de tempo aqui, é sempre bom pegar a menor. Então, nesse caso, 1 minuto aqui é a menor unidade. Então, 4 horas, nós sabemos que 1 hora equivale a 60 minutos. Então, 4 vezes 60, temos 4 vezes 6, 24, com 0, 240. Com aqueles 10 minutos, 250 minutos. Então, 3 funcionários gastam 250 minutos. Ele quer saber com 2 desses funcionários, 2 funcionários, o tempo necessário para digitalizar os mesmos arquivos teria sido de, então, x minutos. Muito bem, o número de funcionários aumentou ou diminuiu? De 3, agora nós temos 2, né? Então diminuiu o número de funcionários. Se eu diminuir o número de funcionários, eu vou gastar mais ou menos tempo para digitalizar os arquivos? Ora, se eu diminuir o número de funcionários, eu vou gastar mais tempo para digitalizar, certo? São grandezas inversamente proporcionais. Então, eu altero a razão onde não tem o x, que nesse caso aqui é a grandeza funcionários, né? Vai ficar 2 sobre 3. Eu inverto a razão, mantenho a grandeza que tem o x, 250 sobre x. E agora é só multiplicar cruzado. Então, 2x é igual a 3 vezes 250. 2 está multiplicando, ele passa dividindo 3 vezes 250 sobre 2. Eu gosto de simplificar, por isso eu não multipliquei de cara. 250 dividido por 2 é 125, vezes 3, 300 com 75, 375. Tempo em minutos, minutos. Vamos passar aquilo para horas e minutos. Basta dividir agora por 60, né? 1 hora tem 60 minutos. Então, 375 dividido por 60, quociente em horas, resto em minutos. Então, 6 vezes 60, 360, para 375, 15. Então, 6 horas e 15 minutos. 6 horas e
15 minutos. Qual alternativa ali que nós vamos ter? Alternativa D. 6 horas e 15 minutos. Vamos para a próxima questão. Em uma escola foram reformadas mesas e cadeiras no total de 98 peças. Se a razão do número de mesas para o número de cadeiras reformadas foi 2/5, então o número de cadeiras reformadas superou o número de mesas reformadas em uma questão de razão e proporção, em que ele dá o total e eu já ensinei a resolver facilmente em vídeos anteriores. É muito simples. Razão nós sabemos que é divisão, então vamos dizer que o número de mesas eu vou chamar de A. E o número de cadeiras eu vou chamar de B. Como razão é divisão, então A sobre B. Razão entre o número de mesas para o número de cadeiras foi igual a 2/5. Poderia pensar, então, se o número de mesas nós temos aqui que é 2 e o número de cadeiras é 5, 2 com 5 é igual a 7, que é o total. Muito cuidado, porque o total na realidade é 98, né? Então A mais B é igual a 98. Então nós temos que a nossa fração, a nossa razão original, ela foi simplificada. Então vamos descobrir qual é a razão equivalente. Para isso é muito fácil, para determinar quem é o número que nós vamos multiplicar. Cima e embaixo é muito simples. Se eu somar o numerador, o antecedente, com o denominador, que é o consequente, nós temos que isso é igual a 7. Qual número eu multiplico por 7 para dar 98? Ora, é muito fácil, faz 98 dividido por 7. 1 vezes 7, 7 para 9, 2, baixo 8. 4 vezes 7, 28. Então a resposta é 14. Então eu tenho que multiplicar cima e embaixo por 14. 2 vezes 14, 28. 5 vezes 14, nós vamos ter 70. Então nós temos que o nosso A é igual a 28 e o B é igual a 70. E o que ele quer saber? O número de cadeiras reformadas superou o número de mesas reformadas em. Então nós temos aqui, é só fazer, né? Então o número de cadeiras, que é B, menos o A, que é o número de mesas. Então fazendo então 70 menos 28, 2 foi para 30, está faltando 40, 42. Alternativa correta, alternativa C. De ciência exata, meus queridos. A próxima questão é um modelo bem clássico da VUNESP envolvendo tabela e porcentagem. Preste bastante atenção, uma questão parecida como essa pode aparecer lá na sua prova. Vamos lá. Uma loja tem apenas 2 vendedores, Ana e Roberto. A tabela a seguir apresenta a participação de cada um deles nas vendas efetuadas em 5 dias da semana anterior. Assinale a alternativa que contém uma afirmação necessariamente verdadeira relacionada às informações apresentadas. Você conferiu a nossa revisão para a prova, com certeza acertou essa questão, fizemos uma bem parecida. A questão clássica da VUNESP envolvendo tabela com porcentagem. Vamos por eliminação. Item A. Nos 5 dias, o valor total em reais das vendas feitas por Ana foi maior que o valor total em reais das vendas feitas por Roberto. Júnior, eu posso somar as porcentagens aqui e comparar ao final? Quem vendeu mais é quem tem a maior porcentagem? Não, porque nós não sabemos quanto foi o valor total em cada dia. Eu poderia dizer que na segunda, por exemplo, o Roberto ele vendeu o triplo de Ana, né? Porque se Ana tem 25%, 75% do total é o mesmo total na segunda-feira. Então, Roberto vendeu o triplo, certo? Mas eu não posso comparar, por exemplo, e dizer o seguinte: olha, se o Roberto ele vendeu 75% na segunda-feira e na sexta-feira Roberto vendeu 50%,
Então, Roberto ele vendeu mais na segunda-feira do que o valor total que ele vendeu na sexta-feira. Não, porque nós não sabemos qual é esse total. Pode ser que aqui seja um valor bem maior do que o valor aqui da sexta, ou pode ser menor, ou pode ser até o mesmo valor, não sabemos, certo? Então, a porcentagem é uma medida relativa, tome cuidado aí. Então, letra A, falsa. Letra B. Nos 5 dias, o valor total em reais das vendas feitas por Roberto foi maior que o valor total em reais das vendas feitas por Ana. Mesma coisa, mesma situação do item A, não temos esse total final para fazer a comparação. Letra C. Na segunda-feira, o valor total em reais das vendas feitas por Ana correspondeu a 1/3 do valor total em reais das vendas feitas por Roberto. Então ele fala na segunda-feira, certo? Então eu posso comparar como é o mesmo total na segunda-feira, um com o outro. Concorda comigo? Então vamos ver se é isso mesmo. Ele disse que o valor total em reais das vendas feitas por Ana correspondeu a 1/3 do valor total em reais das vendas feitas por Roberto. Então será que 25% aqui é 1/3 de 75%? Ora, vamos calcular. Então vamos calcular 1/3 de 75%, que nada mais é que 1/3 de E vezes 75%. 1 vezes 75, 75, dividido por 3, 25. Júnior, daria para fazer de cabeça. Concordo com você. De fato, né? 1/3 do valor total que Roberto vendeu. Se Roberto vendeu 75% do total, Ana vendeu 1/3 disso, que é 25% total. De fato, ser correta. Já posso marcar e ir para a próxima questão, mas vamos analisar as demais. O valor total em reais das vendas feitas por Roberto na sexta-feira foi o dobro do valor total em reais das vendas feitas por Ana na segunda-feira. Não sabemos quanto eles venderam em cada dia, né? Falsa. Letra E. O valor total em reais das vendas feitas por Ana na terça-feira foi menor que o valor total em reais das vendas feitas por ela mesma na quinta-feira. Não sabemos quanto ela vendeu na terça nem na quinta-feira, qual que é o valor total, certo? Só temos a porcentagem do total. Então não podemos comparar os valores absolutos. Falsa. Os alunos de uma turma foram divididos em 3 grupos. O primeiro grupo, contendo a terça parte do número total de alunos desta turma. O segundo grupo, contendo 3/5 dos alunos que não fazem parte do primeiro grupo. E o terceiro grupo, contendo os demais 8 alunos. O número de alunos que participam do segundo grupo é... Muito bem. Nós não sabemos quanto é o total de alunos desta turma, então vamos dizer que o total é o clássico, nós vamos chamar de X. São 3 grupos, o primeiro grupo, o segundo grupo e o terceiro e último grupo. Então ele disse o seguinte: o primeiro grupo ele tem a terça parte do número total de alunos desta turma. A terça parte do total, então é o total dividido em 3 partes, então sobre 3. O segundo grupo, contendo 3/5 dos alunos que não fazem parte do primeiro grupo. Então, se o primeiro grupo nós temos o total dividido em 3 partes, então é 1/3 do total, então que não fazem parte do primeiro grupo só pode ser 2/3 do total, concorda comigo? Então é 3/5 de, então, vezes os alunos que não fazem parte, 2/3 do total. Se você não entendeu, o total é X, que não fazem parte do primeiro grupo fazem parte X sobre 3, então nós temos menos X sobre 3, o que vai sobrar que não fazem parte do primeiro grupo, certo? Então, fazendo a subtração, se nós temos aqui entre 1 e 3, o MMC é 3, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, 3 dividido por 1, 3 vezes x, 3x,
sinal de menos, 3 por 3, 1 vezes x, x. 3x menos x, nós temos 2x no numerador, e no denominador nós temos 3. Então, nós temos que não fazem parte do primeiro grupo, 2/3 de x. Então, temos que calcular 3/5 e 2/3 de x, certo? Já está aqui. Então, muito bem, vamos fazer esse cálculo. Posso cancelar aquele 3 com aquele 3. Ficou 2x sobre 5, ou 2/5 de x. Muito bem, nós temos ainda no terceiro grupo, contendo os demais 8 alunos. Então, do terceiro grupo, 8 alunos. Ele quer saber o número de alunos que participam do segundo grupo. Então, ele quer saber quanto é 2/5 de x. Muito bem, o nosso total ele só pode ser a soma dos alunos de cada grupo. Então, dos 3 grupos, melhor dizendo. Então, do primeiro grupo, nós temos x sobre 3, mais, no segundo grupo, 2/5, 2x sobre 5, ou 2/5 de x, mais, no terceiro e último grupo, 8. Então, muito bem, aqui o MNC entre 3 e 5, obviamente, é 3 vezes 5, que é 15. Quando eles são primos, eu posso multiplicar, né? 3 vezes 5, 15. Então, dos dois lados, eu vou deixar o 15. A boa e velha regra, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 15 dividido por 1, 15 vezes x, 15x. 15 dividido por 3, 5 vezes x, 5x. Sinal de mais, sinal de mais. 15 por 5, 3 vezes 2x, 6x. Sinal de mais, sinal de mais. 15 dividido por 1, 15 vezes 8, 80 com 40, 120. Denominadores iguais, cancela, cancela, igualamos os numeradores. 15x é igual a 5x mais 6x, já somando os termos semelhantes, 11x mais 120. Continuando aqui, então 15x, passamos para a esquerda o 11x, menos 11x, que é igual a 120. 15x menos 11x, 4x, que é igual a 120. 4 está multiplicando, vai passar dividindo. 120 dividido por 4 fazemos de cabeça, nós sabemos que é igual a 30, porque 12 por 4 é 3. Então, x é 30. Ele não quer saber o número total de alunos, e sim o número de alunos que participam do segundo grupo. Então, lá no segundo grupo, nós temos 2/5 de x. Então, temos que substituir, o x é 30. 2 vezes, então, x, que é 30, dividido por 5. 30 por 5, já simplificando, é 6. 2 vezes 6, 12. Então, agora sim, a resposta. No segundo grupo, 12 alunos, alternativa D. Show de bola, meus queridos. Vamos para a próxima questão. Analise cada uma das afirmações a seguir. As duas únicas afirmações verdadeiras são. Muito bem, uma questão envolvendo grandezas e medidas. Conversão entre unidades de medida. Então, nós temos aqui, nós vamos ter que passar então ali de quilômetros para metros e em seguida a gente vê se é verdade ou falso. Muito bem, eu sei que 1 quilômetro possui quantos metros? Ora, essa é fácil, o quilômetro possui 1000 metros. Então, para passar de quilômetro para metro, eu multiplico por 1000. Então, 5,7 vezes 1000, 5.700 metros. Ele diz 57.000, falso. Então, analisando a próxima, o que nós temos ali? 2. 15,8 metros quadrados, ele disse que é igual a 158.000 centímetros quadrados. Vamos pensar um pouco. Eu sei que em 1 metro, nós sabemos que 1 metro equivale a 100 centímetros. Júnior, mas é metro quadrado? Então é só elevar ao quadrado os dois lados da equação. Então é só elevar ao quadrado, porque aí eu tenho 1 ao quadrado, 1, metro ao quadrado, metro quadrado. 100 ao quadrado, 100, seguido 2 zeros, centímetro ao quadrado, centímetro quadrado. Então, metro quadrado é igual a 10.000 centímetros quadrados, então eu tenho que multiplicar
para passar para metro quadrado, para centímetro quadrado, né, de metro quadrado, eu multiplico por 10.000. 15,8 vezes 10.000, se ficar difícil, ó, ando com a vírgula uma casa, elimino um zero. 158 vezes, então, 1.000. 158.000 centímetros quadrados. E é isso mesmo que ele disse ali. Então tem que ter a 2 ali, né? Tem que ter a 2. Ou vai ser a letra A ou vai ser a letra D. Como a letra A nós já eliminamos, né? Como ela é falsa, ali a primeira. Então não pode ser. Por eliminação você já marcaria a letra D e você iria para a próxima questão. Mas vamos comentar as demais. O que nós temos em seguida ali? 3. 4,25 litros. Ele diz que isso é igual a 4 litros e 250 mililitros. Eu sei que 1 litro possui quantos mililitros? Em 1 litro cabem 1.000 mililitros, né? Em 1 litro cabe 1.000 mililitros. Então 4, que é a parte inteira, de fato 4 litros, e tem que passar a parte decimal, né, que é 0,25. 0,25. Então, litro para mililitro é só multiplicar por 1.000. Então, vezes 1.000. Andei com a vírgula 2 casas, elimino 2 zeros. Ficou 25 vezes 10, que é 250. Então, de fato, né, 250 mililitros. E é claro, a gente já tinha conferido isso ali. A 3 estava certa também por eliminação. Agora, por último, vamos verificar a quarta e última afirmação. Trocando aqui de cor. Muito bem, então a 4 nós temos... Acabei não trocando. A 4 nós temos o seguinte. 3,24 horas é igual a 3 horas e 24 minutos. 3 horas que é a parte inteira, ok, né? E vamos passar 0,24 hora para minutos. Eu sei o seguinte, em uma hora equivale a 60 minutos, né? Então, para passar de horas para minutos, eu multiplico por 100. Aliás, força do hábito, né? Eu multiplico aqui por 60, muito cuidado. Então, vezes 60. Então, multiplicando por 60, vai ser, então, 2,4 vezes 6 dá na mesma. 6 vezes 20, 120. 6 vezes 4, 24. 144, então, né? 144. Ando a casa, 14,4, então, minutos. Poderia continuar ali, né? Passando aquela unidade de minuto para segundos, né? Mas eu já sei que é 3 horas e 14,4 minutos. Certo? Só conferindo aqui, 0,24 vezes 60, fazendo rapidinho. Baixo 0, 6 vezes 4, 24, vai 2. 6, 2, 12, com 2, 14. 2 casas, 14,40, a mesma coisa de 14,4. Então, de cabeça havia acertado. Muito bem, Júnior, como é que eu passaria para segundos ali? A mesma ideia, né? Então, eu teria 14 minutos da parte inteira. E aquele 0,4 minuto passando para segundos, eu multiplico por 60. Então, ando com a vírgula a casa, 4 vezes 6, 24. Então, seria 24 segundos. Porque, lembre-se, né? 1 minuto possui 60 segundos. Então, você multiplica ali, nós vamos ter 14 minutos e 24 segundos. A resposta completa, 3 horas, 14 minutos e 24 segundos. Não sei se está aparecendo no vídeo. Agora sim. Os ônibus das linhas K, L e M partem de um mesmo ponto inicial a cada 40 minutos, 50 minutos e 1 hora e 20 minutos, respectivamente. Sabe-se que as 3 linhas iniciam as operações diárias partindo simultaneamente às 5 horas e 20 minutos. Logo, a próxima partida simultânea dos ônibus das 3 linhas ocorrerá às... Muito bem, sempre que ele solicitar
uma data futura, um intervalo de tempo futuro, quando aqueles fenômenos vão se repetir novamente juntos, a partir de quanto tempo, né? Em qual data? Nós vamos utilizar o famoso MMC. Né? Mas aqui nós devemos deixar tudo em minutos, porque nós temos aqui 1h e 20 minutos, devemos passar tudo para minutos. Né? Então vamos calcular o MMC entre 40, 50 e 1 hora nós sabemos que tem 60 minutos, né? Mais aqueles 20 minutos, então nós vamos ter 80 minutos no total. Então o MMC entre 40, 50 e 80. E daí, o intervalo de tempo que a gente encontrar aqui, basta adicionar as 5h e 20 minutos para encontrar a resposta. Né? Então vamos calcular o MMC. Então, vamos começar a fatoração por 2, 40 por 2, 20, 50 por 2, 25, 80 por 2, 40. Agora por 2, 10, repete, o 25 não divide, 40 por 2, 20, por 2, 5, repete o 25, 20 por 2, 10, por 2, 5, 25 e 5. Agora só dá por 5, né? 5, então 1, 5 e 1. Nós precisamos de outros 5, então 1, 1 e 1 finalmente. Vamos calcular o MMC, basta multiplicar todo mundo aqui. 5 vezes 5, 25, vezes 2, 50, vezes 2, 100, vezes 2, 200, vezes 2, 400. Né? Então foi bem fácil. Então 400. Portanto, o MMC entre 40, 50 e 80, tudo está em minutos, né? Então aqui também ficará em minutos. Então nós vamos ter 400 minutos. Como a gente deve passar isso para horas, nós sabemos que 1 hora tem 60 minutos, né? Então vamos dividir por 60. 1 hora tem 60 minutos, então esse tempo aqui, o quociente será dado em horas e o nosso resto será dado, aqui estão os minutos, então será dado ali em minutos, né? O nosso resto. Quantas vezes o 60 cabe em 40 é menor em 400? Ora, 6 vezes, né? 6 vezes 60, 360, para 440. Então, nós temos 6 horas no total. Lembre-se que o resto é dado em minutos, né? Então, 6 horas e 40 minutos. Lembre-se, né? 400 minutos, 6 horas que são 360 minutos e restam ainda 40 minutos para chegar em 400, né? Então 6 horas e 40 minutos, confirmando a nossa ideia. Eu sempre utilizo essa dica aqui é muito válida, olha só, o quociente é dado em horas, sempre utilizo isso na hora da conversão. E o resto é dado em minutos. Anote essa dica aí. Vamos lá, né? Então, se eles vão partir simultaneamente às 5 horas e 20 minutos, a próxima partida simultânea, vamos adicionar então às 5 horas e 20 minutos, vamos adicionar ali, então, mais 6 horas e 40 minutos. Soma minuto com minuto, hora com hora. 40 minutos com 20 minutos, aí nós vamos ter 60 minutos, né, que é 1 hora. Então, não vamos ter ali nada em minutos, né, 1 hora. 6 horas com 5 horas, 11 horas, com aquela hora que deu, né, somando os minutos, 12 horas. Então, a resposta 12 horas, alternativa C. C. Vamos para a próxima questão. Em uma escola foi feita uma peça de teatro, na qual participaram alunos das turmas A, B, C e D de uma mesma série, no total de 28 estudantes. A tabela fornece algumas informações sobre o número de alunos de cada turma, a porcentagem de alunos de cada turma que participaram da peça e o respectivo número de participantes. Então, ao final aqui, se o número de participantes do total nós temos 28, somando todo mundo aqui nós vamos ter que ter 28. Ele quer saber a diferença entre o número de alunos das turmas C e B. Então, qual é essa diferença? Muito bem.
Inicialmente, o que é que nós podemos fazer? Perceba que do número total de alunos de cada turma, se eu já tenho a porcentagem, para obter o número de alunos que participaram na peça, está muito simples, né? Por exemplo, aqui em A, basta calcular 30% de total de alunos de A, que é 30. Então, 30% de 30, posso cancelar esse zero com esse zero com esse zero, 3 vezes 3, 9. Então, é o que nós temos aqui exatamente. Então, em D, eu posso determinar qual é aquela interrogação. Então, basta calcular o que em D? A porcentagem é 20%, é a porcentagem de alunos que participaram na peça. Se o número de alunos da turma é 30, então basta calcular 20% de 30, então vezes 30. Cancelo esse zero com esse zero com esse, 2 vezes 3, 6. Então a interrogação que eu posso completar, nós temos 6. E agora nós podemos fazer uma equação do primeiro grau. Eu sei que tudo tem que fechar 28, então somando todo mundo, 9 com 6, 9 com 10, com 6, 16, x com x, 2x, então mais 16 tem que resultar em 28. 16 está somando, passa subtraindo, 28 menos 16 nós temos 12. 2 está multiplicando, passa dividindo. Então nós temos que o x é igual a 6. Substituindo o x por 6, aqui nós temos em C x mais 1, então 6 com 1, 7. Então eu já consigo determinar o número de alunos de cada turma ali que está faltando. Nós temos que 25% aqui foram os alunos que participaram, que é igual a 6. Então aqui se é o total, que é 100%, ora, de 25% para 100%, posso fazer vezes 4, certo? Então aqui basta fazer vezes 4 o número de alunos que participaram na peça. Então são grandezas diretamente proporcionais, é só multiplicar. Então aqui nós vamos ter 6 vezes 4 de cabeça, 24. Lembre-se que de 25% para chegar em 100%, vezes 4. Aqui é a mesma coisa, né? Então, como é 25%, chego em 100% vezes 4. Então, aqui 7 vezes 4, 100% será 28. A diferença entre o número de alunos das turmas C e B, nesta ordem, é: se C é 28 menos o B, que é 24, nós vamos ter 4. 4, alternativa D. Se você ficou com dúvida na parte de multiplicar por 4 ali, né? 25% para chegar em 100%, multiplique por 4. 6 vezes 4, 24. Aqui 7 vezes 4, 28. Se você ficou com dúvida nessa parte, você poderia fazer uma regra de 3. 25% representa 6, 100%, que é o total de alunos da turma, representa x. Múltipla cruzado vai encontrar 24 do mesmo jeito. Poderia fazer também uma equação de primeiro grau. Então, 25%, por exemplo, aqui, 25% de B é igual aqui a 6, certo? Que a gente já tinha encontrado. 25% igual a 6. Então, multiplicando cruzado, 600, 100 vezes 100, 6, 600. 25 está multiplicando, B passa dividindo. 600 dividido por 25, nós vamos encontrar 24. O mesmo com o C, então você chegaria que o C é igual, nesse caso, 100 vezes 7, porque teria ali o 7, né? 700 dividido por 25, você iria encontrar também 28 do mesmo jeito, diminuindo 28 menos 24, 4. Certo? Espero que tenha entendido. Vamos para a próxima questão. Em certa região, foram apreendidos em um mês um total de 120 veículos, que foram classificados em 3 categorias: carros, motocicletas e caminhões. Sabendo-se que o número de motocicletas é 10 unidades menor
que a soma dos números de veículos das outras duas categorias e que o número de carros é 19 unidades maior que o número de caminhões apreendidos, assinale a alternativa que apresenta a soma do número de motocicletas e carros apreendidos. Muito bem, é uma questão envolvendo equação do primeiro grau. Claro que você também poderia resolver utilizando sistema de equações, mas acho mais fácil resolver por equação do primeiro grau, simplesmente. Então vamos começar anotando os dados. Temos aqui o total 120, total de veículos 120. Depois nós temos as categorias carros, motocicletas e caminhões. Então, o número de carros, motocicletas e caminhões. Eu tenho que ser inteligente em atribuir para quem eu vou chamar aqui de X, quem eu vou chamar de X. É o número de carros, motocicletas ou caminhões. Muito bem. Nós temos que o número de motocicletas é 10 unidades menor que a soma dos números de veículos das outras duas categorias. Então não vou escolher o número de motocicletas para chamar de X, porque ele está dependendo aqui da soma, né, do número de carros e caminhões. Então depois nós temos, e o número de carros é 19 unidades maior que o número de caminhões apreendidos. Muito bem, então o número de caminhões não está dependendo de ninguém. É por ele que eu vou começar aqui. É uma escada, né? Então eu vou subindo os outros níveis a partir aqui do número de caminhões. Então eu vou chamar de X. O próximo nível que a gente vai completar é o seguinte. Ele disse que o número de carros é 19 unidades maior que o número de caminhões. Então, o número de carros é o número de caminhões, que é X, mais 19, certo? Ficou fácil deixar o número de carros em função de X, que é o número de caminhões. Em seguida, nós temos o número de motocicletas, é o que ele falou lá no início. O número de motocicletas é 10 unidades menor que a soma dos números de veículos das outras duas categorias. Ora, das outras duas categorias, então nós temos X com X mais 19. X mais 19 vai dar 2x mais 19, certo? E ele disse que isso é 10 unidades menor do que a soma dos números de veículos das outras duas categorias. Então eu tenho que retirar aqueles 10 ali que ele falou. Então, fazendo as contas, 2x mais 19 menos 10, temos 2x mais 9. 19 menos 10 é igual a 9. Então, o número de motocicletas em função de x ficou sendo 2x mais 9. Tranquilo, certo? Então, muito bem. Agora ele quer saber o quê? A soma do número de motocicletas e carros apreendidos. Ele quer, então, quanto é o número de carros e motocicletas aqui. Então, a gente vai ter que fazer essa soma ao final. Muito bem. Então, o total é 120. Se eu somar o número de carros com o número de motocicletas com o de caminhões, isso tem que fechar 120. Então, vamos colocar isso em nossa equação do primeiro grau. Então, x mais 19 mais 2x mais 9 mais x resulta em 120. Somando os termos semelhantes, x com 2x, 3x com x, 4x, mais 19 mais 9, 28, que é igual a 120. 28 está somando, passou para o outro lado subtraindo, então ficou 120 menos 28. Então 4x é igual a 120 menos 28, 120 menos 20 vai dar 100, tirou 8, 92. Então x é igual a 92, 4 está multiplicando, passa dividindo. 92 dividido por 4 você pode fazer de cabeça. Metade de 92 nós temos 46, metade de 46, 23. Então o x, que é o número de caminhões, é 23 e ele quer a soma do número de motocicletas e carros. Então vamos fazer as contas aqui, né? Motocicletas com carros, eu até posso fazer uma equação para elas, né? Vai ficar fácil também. 2x mais x, nós temos 3x.
19 com 9 nós vamos ter 28. Então nós vamos ter aqui 3x mais 28. Agora, fazendo as contas, só substituir o x por 23, nós temos 3 vezes 23 mais 28. Você poderia achar, né, o número de carros primeiramente, o número de motos em seguida e somar ao final. Mas achei tranquilo fazer essa substituição. Então, muito bem, 3 vezes 23, nós vamos ter 60 com 9, 69 mais 28. 9 com 8 nós temos 17, vai 1. 7 com 2, 9. Então nós vamos ter 97, alternativa A, de amor. Show de bola, vamos para a próxima questão. Questão 16. Em um concurso público, estão inscritos homens e mulheres, sendo o número de homens maior que o de mulheres. Sabe-se que o dobro do número de mulheres mais a terça parte do número de homens é igual a 195 candidatos e que a diferença entre o número de homens e o de mulheres é igual a 25 candidatos. O número total de candidatos inscritos para esse concurso é. Pause o vídeo e tente resolver antes. Muito bem. Ele disse que o número de homens é maior que o de mulheres. Vou chamar o número de homens de H e o de mulheres de M. Então ele disse que o dobro do número de mulheres, então o dobro do número de mulheres, 2 vezes M, mais a terça parte do número de homens, então mais o número de homens dividido por 3, né? A terça parte é aquilo dividido por 3, é igual a 195. Então nós vamos igualar a 195. Ele ainda disse o seguinte: a diferença entre o número de homens e o de mulheres é igual a 25 candidatos. Então, se eu fizer o número de homens menos o número de mulheres, nós vamos ter 25, certo? 25. Então, um problema que remete a sistema de equações do primeiro grau. Vou resolver pelo método da substituição. Isola numa, substitui na outra. Qual das duas equações é a mais simples para você? A primeira ou a segunda? Muito bem, acho que a segunda aqui ela está um pouco mais simples do que a primeira, né? Então eu vou isolar a partir dessa escolha. Então você escolhe primeiramente a equação que para você é a mais simples. Escolhi a segunda equação. Então H menos M é igual a 25. Eu vou isolar o H. Então o H será 25 menos M. Está subtraindo, passa somando, né? Com mais M. Isolei na primeira, vou substituir na segunda. A segunda equação, aliás, isolei na segunda, né? Substituo na primeira. Então a primeira equação é 2M mais H sobre 3, que é igual a 195. No lugar de H, eu vou colocar 25 mais M, então nessa nossa equação. Então 2M mais 25 mais M sobre 3 é igual a 195. Eu apenas substituí o H por 25 mais M, certo? Muito bem, então nós temos agora uma equação que tem ali uma fração, né? Se nós temos uma equação com frações, a gente vai calcular o MMC entre os denominadores para ser o denominador do resultado. Que nesse caso só tem o 3, né? Então só vai ser ele mesmo, né? O próprio 3. Deixo dos dois lados. E agora divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 3 dividido, aqui tem 1, né? 3 dividido por 1, 3, vezes 2M, 6M. Sinal de mais, sinal de mais. 3 dividido por 3, 1, vezes 25 mais M, 25 mais M. 3 dividido por 1, 3 vezes 195, vamos fazer aqui, vezes 3. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 9, 27, com 28, vai 2. 3 vezes 1, 3, com 2, 5. 585.
Se os denominadores são iguais, eu posso igualar os numeradores. Cancela, cancela. Vamos igualar lá em cima. Nós temos aqui, né, 6m mais m ficou 7m. Aquele mais 25 já vamos passar para o outro lado, então vai ficar menos 25, né? Então 7m é igual a 585 menos 25, 560. Então 7 está multiplicando, passa dividindo. 560 dividido por 7, nós sabemos que é igual a 56 por 7 é 8, seguido de um zero, 80. Nós temos 80 mulheres. Se M é igual a 80, vamos lá em cima. O H é igual a 25 mais M. Se M é 80, então o H é 25 mais 80, que é 105. Descobri o número de homens e o de mulheres. Agora vamos calcular o total de candidatos que ele solicita. Então, o total é o H mais M, né? Então, nós temos 105 mais 80. 105 mais 80, 185 candidatos. Alternativa A. Já estamos quase terminando o nosso simulado. As duas próximas questões abordam conteúdo de geometria. Um jardim é composto por dois canteiros congruentes com formato de triângulo retângulo, conforme mostra a figura, com dimensões indicadas em metros. A área desse jardim é igual a. Então, para calcular a área do jardim, a gente pode pensar no seguinte. Nós temos aqui dois triângulos retângulos congruentes. Eles possuem as mesmas dimensões. Então, isso significa que eu posso fazer que a área total ela é igual a duas vezes a área de um triângulo retângulo desses, certo? Você poderia pensar no paralelogramo também, mas acho que essa ideia ela está um pouco mais clara. Então, a área total é duas vezes a área do triângulo. E a área do triângulo você sabe que é base vezes altura, dividido por 2. Nós não temos a medida da base do nosso triângulo retângulo, né? E eu vou chamar de x. A altura nós já temos ali, que é 8. Então, vamos calcular quanto é a medida da base, que é x. Se é um triângulo retângulo, nós podemos utilizar o bom e velho teorema de Pitágoras, né? A medida da hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, se eu fizer x ao quadrado mais 8 ao quadrado, tem que ser igual a 17 ao quadrado. 17 ali é a nossa hipotenusa. Muito bem. Então, 8 ao quadrado, 64. 17 ao quadrado é 289. Eu sei de cabeça, se você não sabe, você faz no cantinho da sua prova, né? Então, 289 menos 64. Estava somando, passou subtraindo, né? Então, agora nós vamos diminuir aqui, né? 289 menos 64 dá 225. Então, x é igual a raiz quadrada de 225. E nós sabemos que a raiz quadrada de 225 é igual a 15. Então, se o x, que é a nossa base, é 15, né? Agora nós temos tudo para calcular a área do nosso triângulo. Então, a base é 15 e a altura é 8. Então, a área total será igual. Eu posso até cancelar aquele 2 com aquele 2, né? Fazer apenas a base vezes a altura, certo? Então, a base, que é 15, vezes a altura, que é 8. Facilitou ali cancelar, né? 15 vezes 8, 80 com 40, 120. Metro vezes metro, metro quadrado. Então, 120 metros quadrados, alternativa E. Um peso de papel tem formato de paralelepípedo reto retangular, com altura de 5 cm e volume de 240 cm3. Sabendo-se que, na base desse peso de papel, a menor aresta mede 3/4 da medida da maior aresta, é correto afirmar que a diferença entre as medidas dessas arestas é de... Muito bem, vamos representar aqui o nosso paralelepípedo reto retangular.
Então é muito simples, vamos começar desenhando um retângulo. Agora vamos colocar ali os lados paralelos. E agora basta ligar os pontos. Só parar aqui para ficar bom o nosso desenho. Muito bem. Então temos o seguinte, a altura do nosso paralelepípedo é 5 centímetros, então a altura é 5 centímetros. Ele disse que o volume é de 240 centímetros cúbicos. O volume é de 240 centímetros cúbicos. Ele disse o seguinte, a menor aresta mede 3/4 da medida da maior aresta. Se a maior aresta eu vou chamar de A, a outra aresta é 3/4 da menor aresta, ou seja, 3/4 vezes a menor aresta que é A. Então ele quer saber, é correto afirmar que a diferença entre as medidas dessas arestas é de. Então ele quer saber qual é a diferença, então A menos 3/4 de A. Muito bem, vamos resolver isso aqui. O volume de um paralelepípedo reto retangular basta multiplicar as três dimensões, comprimento A vezes largura 3/4 de A, vezes a altura que é 5, que é igual a 240. Muito bem, então nós temos o seguinte, 3 vezes 5, 15, então A vezes A, 15A ao quadrado, sobre 4 é igual a 240. Multiplicando cruzado, temos 15A ao quadrado é igual a 4 vezes 240, já vamos fazer aqui. 4 vezes 0, 0, 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 2, 8, com 1, 9. Então, deu 960. Ao quadrado é 960. 15 está multiplicando, passa dividindo. Vamos fazer, então, 960 dividido por 15. Então, quantas vezes o 15 cabe? 9 menor, pegamos 96 em 96. 6 vezes 15, 60 com 30 dá 90. Para 96, 6, abaixo 0. 60 por 15 é 4 vezes 15 dá 60. Então, deu 64. Continuando aqui em cima, ao quadrado, então, vai ser 64. Tirou a raiz quadrada de 64, sabemos que é 8. Então, agora substitui ali para encontrar os lados, ou melhor, as arestas, certo? Então, a aresta aqui mede 8 centímetros. E aqui, como A é 8, então eu poderia fazer 3 vezes 8 e dividir o resultado por 4, ou simplificar. 8 por 4 eu sei que é 2. 3 vezes 2, 6. Então, 6 centímetros. Então, como a aresta aqui mede 8 e a outra aresta mede 6 centímetros, então ele quer a diferença, basta fazer no final. 8 menos 6 é muito fácil. Então, resposta 2 centímetros, C de ciência exata. Enfim, chegamos à última questão de matemática do nosso simulado. Se você quer conferir mais questões, aulas teóricas voltadas para o concurso da PM de São Paulo, eu estou acabando de gravar um curso, em breve eu vou divulgar aqui no canal. Inscreva-se e ative as notificações e nos siga também lá no Instagram para receber a novidade. Show de bola? Uma criança está pintando os quadradinhos de uma linha da folha de papel quadriculado, um após o outro, usando o seguinte raciocínio. Primeiro quadradinho azul, segundo quadradinho branco, terceiro e quarto quadradinhos azuis, quinto e sexto quadradinhos brancos, sétimo, oitavo e nono quadradinhos azuis, décimo, 11º e 12º quadradinhos brancos, mantendo esse padrão de raciocínio até o último quadradinho da linha. A figura a seguir ilustra a situação. Se o primeiro quadradinho da linha foi pintado de azul, e sabendo que essa linha tem 50 quadradinhos, o número total de quadradinhos pintados de azul foi uma questão envolvendo raciocínio lógico, especificamente sequência lógica.
Então, nessa situação, vamos tentar encontrar o padrão de formação da nossa sequência. Então, nós temos o seguinte, o primeiro quadradinho ali, ele foi pintado de azul, o segundo de branco. Agora nós temos dois quadradinhos pintados de azul, né? Então, eu pintei um a mais de azul agora e dois brancos. Então, ele acrescentou mais um azul em seguida. Então, 3 azuis, 3 brancos. Então, se eu quisesse seguir ali, né? Poderia escrever da seguinte forma. Então, eu tenho um azul, outro azul, outro azul. Os 3 anteriores mais um, né? 4 azuis até, então, o 16º quadradinho. Eu posso resumir isso aqui. Eu posso escrever apenas assim, ó. Então, vou somar agora 4 quadradinhos azuis, né? Vou escrever 4 azuis até o 16º quadradinho. Então, eu teria na frente 4 brancos, né? 4 brancos. Então, mais 4, 16º, então, 16 com 4, 20, até o 20º quadradinho. Em seguida, nós vamos ter 5 azuis. Então, até a 25ª figura, ou 25º quadradinho. Então, nós vamos ter em seguida 5 brancos até o 30º quadradinho. E agora nós vamos aumentar 1, né? Então, ao invés de 5 azuis, 6 azuis. Então, até o 36º quadradinho. Então, nós vamos ter mais 6 brancos. Até, então, 6 com 36, 42. 42º quadradinho. Então, agora nós vamos ter 7 azuis, né? Só adicionar 1. Então, até a 49ª figura, o 49º quadradinho. E em seguida, como ele quer, né, tem 50 quadradinhos, o próximo vai ser branco, né? Então, nós vamos ter na frente mais um último branco. Até, então, o quadradinho de número 50, 50º. Muito bem, então ele quer somente os azuis. Então, o total de quadradinhos pintados de azul. Então, nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter 7 azuis com 6, com 5, com 4, com 3, com 2 e com 1. Então, ao final, nós vamos ter que somar, então, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7. Na verdade, tem até um jeito fácil de calcular isso aqui, ao invés de você ir somando de 1 a 1, olha só. 1 com 7 nós temos 8, o Gauss, que foi o cara que fez isso. 2 com 6, a soma dos termos equidistantes é sempre uma constante 1APA. 2 com 6, 8 também. E 3 com 5 nós vamos ter também 8. Então nós vamos ter só aqui, né? 3 vezes 8, 24, com aquele 4, 28. Então, ao final, nós vamos ter 28, alternativa C de ciência exata. Você poderia calcular isso do jeito clássico, né? Posso fazer também aqui de cabeça, vamos lá? Nós podemos somar, então, 1 com 2 aqui, 3 com 3, 6, com 4, 10, com 5, 15, com 6, 21, com 7, 28. Show de bola, meu querido? Então é isso aí, espero que você tenha gostado da correção, inscreva-se no canal e até a próxima!